Boa tarde, de volta aqui. Acho que agora a gente consegue falar com a Eliane Cristina. Ela é historiadora e ela trabalha no CCJ, que é o Centro Cultural Jerusalém. Eliane, boa tarde. Como eu falei, para quem não sabe, né, o Centro Cultural de Jerusalém, ele ainda é o Castilho e representa a Terra Santa, né? Você vai na Terra Santa sem ter saído do Brasil. Tem uma maquete gigante que só tem duas no mundo. Eliane, Eliane ainda não entrou, gente. Hoje está bem difícil a conexão por aqui. Ela também não está conseguindo se conectar. Gente, infelizmente ainda não conseguimos a conexão com a Eliane. Eliane, boa tarde. Gente, acho que. Bom, continuamos aguardando.
É, gente, a conexão hoje tá bem difícil. A Eliane não tá conseguindo entrar, infelizmente. Vou esperar mais um pouquinho para ver se ela entra. Como eu já falei, né, para quem não conhece, o Cultural Jerusalém, CCJ, ele fica em Del Castilho, na Avenida Dom Helder Câmara. E é um espaço que ele promove uma leitura transversal da história da cidade de Jerusalém. E o local, quem vai lá visitar o local, né, tem a sensação de estar na Terra Santa sem sequer ter saído do Brasil. É bem bonito. Ele tem uma maquete em tamanho real, como eu falei, é a segunda no mundo. E é isso, né? A gente está esperando um pouquinho para ver se a Eliane entra, para ela falar mais do CCJ pra gente. Vamos esperar mais um pouquinho. O CCJ, e ele ainda tem também um teatro para 200 pessoas. Bom, gente, acho que a Eliane está entrando por aqui. Eliane? 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 Oi, Eliane, boa tarde, tudo bem? Hoje ficou um pouquinho boa difícil a tarde. nossa conexão, né? A gente Verdade, nunca, né? Agora deu certo, graças a Deus. deu. E eu queria que você falasse um pouquinho de você primeiro. Você é historiadora, né? Você é professora também. Me fala um Isso. pouquinho como é que você começou, quanto tempo você já está como historiadora, se você ainda dá aula. Conta um pouquinho de você para depois a gente entrar lá no CCJ. Sim. Eu não planejei ser historiadora e nem professora de história, né? Em princípio, eu pensei em tantas outras profissões, direito, jornalismo, né? E, na verdade, eu sempre fui apaixonada por história, mas nunca me vi como uma historiadora. E as coisas foram acontecendo. Aham, Iniciei, inclusive, uma faculdade de jornalismo na época. O meu marido ele é jornalista. aham. E acabou que nesse período eu acabei migrando para a faculdade de História. E a Aham. primeira aula que eu assisti foi logo História Antiga e me apaixonei. Eu falei, é aqui que eu quero ficar. E estudei bastante. Em princípio, assim, nas faculdades aqui no Brasil, geralmente os estudantes eles procuram sempre a parte de história do Brasil, de história imperial, né, república. E eu me identifiquei muito com história antiga e era o patinho feio da turma, né? Ah, é, tá diferente, Então, no caminho inverso. é, exatamente. E assim, eu fui traçando mesmo os meus objetivos Uhum, e trabalhando aqui no Centro Cultural, eu fiz o meu recorte temporal, né, do meu trabalho de conclusão de curso, que uhum, já era o que eu iniciava aqui no campo de pesquisa, né? uhum. E assim eu fui fluindo, né? Depois eu já fiz logo uma especialização também em História Antiga e aí já vão 13 anos de pesquisa nessa área, né? A gente passou uma temporada também em Israel, estudando um pouquinho, ficamos hospedados até em um kibbutz, né? Para que a gente pudesse interagir com a Terra Santa e a gente poder falar realmente aquilo que a gente vê, né? Então, assim que você saiu E da faculdade, você já foi para o CCJ? sim, na verdade, assim, Quanto foi muito o concomitante. CCJ? Oi? Já tem quanto O tempo? CCJ, o Jerusalém? projeto em si, ele já tem aproximadamente 20 anos
E só que ele funcionou um período com acesso gratuito, né? O projeto original era para ser Que gratuito fica o e cachimbo. era para isso, fica em Del Castilho. E era assim, ele era ao ar livre. Então a ideia era que até quem passasse de ônibus Aham. pudesse ver a cidade construída, né, com pedras originais mesmo da Galileia. Sendo que aqui no Brasil o clima não permitiu, então chove muito, né? E a maquete ela se deteriorou com muita rapidez. Aham. Então, o projeto ele demorou 5 anos para ser construído e rapidamente ele estava se deteriorando. E aí é que veio a ideia mesmo de cobrir, né, de fazer uma cobertura para proteção da exposição. E ele, E de quem é o depois. projeto do CCJ? Oi? E de quem Não é o te entendi. De quem é o O projeto? projeto, ele é, assim, o projeto ele é da Universidade Hebraica de Jerusalém, porém a ideia de trazer para cá foi do engenheiro, na época, o engenheiro Marcelo Crivella, né? Antes de se relacionar com a política, ele tinha feito esse projeto. Esse período de, após todo esse período de ideia, de cobrir a maquete, demorou mais 3 anos de construção. Aham. E em 2008 é que o Centro Cultural Jerusalém ele inaugura mesmo, né, com esse nome e como um museu mesmo, né, de história antiga aqui no Rio de Janeiro. E logo em 2009, que foi o ano que eu cheguei aqui, foi o ano que o Centro Cultural ele foi colocado como ponto turístico. Ah, Atividades tá. voltadas mesmo para o. Desculpa, Elaine. Toda hora minha conexão tá saindo também. Desculpa. Então você Ah, foi para tá. lá em 2009, né? Isso. E o que Tá falhando aqui para mim também. está falhando? E assim, lá como é que é o tour? A gente está no momento de pandemia, lá já está aberto, já está podendo Sim. visitar. E como é que é esse tour? Me conta como é que é esse tour. Você que faz esse monitoramento, você que acompanha, você que conta toda a história, né? Isso. Assim, tudo começa na nossa sala de leitura, né? Uhum, Nós temos um local onde nós fazemos o treinamento de uma equipe de guias de turismo, pois eles é que fazem todo o acompanhamento dos visitantes quando eles chegam aqui. Então, assim, quando o guia de turismo ele chega no CCJ, nós fizemos lá o recrutamento e esse guia chegou aqui. Passou por toda a bateria de entrevistas e tal, e ele já chega como um guia, já chega com a técnica, né, de guia de turismo. Sendo que ele chega totalmente sem noção da história mesmo do Oriente Médio. Então, inicialmente, ele passa por 30 dias de estudo ostensivo em história de Israel, para que ele possa iniciar o atendimento. Então, depois disso, o treinamento dele não para nunca mais. Então, ele passa a estudar a fonte histórica, porque aqui a nossa fonte histórica é a fonte de Flávio Josefos, que é um escritor judeu concomitante ao período da maquete, né, que é o período do primeiro século da era cristã, sendo que a gente também trabalha com arqueologia. Então, os resultados de pesquisas. A internet está muito ruim, né? Tá ficando. Tá, Que tá tá oscilando sim. também. Desculpa. Nada. Então, assim, o guia de turismo ele inicia, né, o atendimento ao público e esse tour que o guia de turismo ele aprende aqui com a gente, ele é desenvolvido por nós, né? Uhum. Então, lá na sala de leitura a gente vai desenvolvendo, vai atualizando. Nós fazemos sempre um canal direto com a Universidade Hebraica de Jerusalém, então qualquer recente descoberta arqueológica,
a gente faz a atualização, né? Para que a gente possa ter condições de atender desde a criança, o adolescente, a dona de casa, quanto as pessoas que são especializadas mesmo, né, na área de história, de teologia e arqueologia. Esses guias turísticos, vocês que escolhem, ou qualquer pessoa, eu quero levar um grupo para o CCCJ, qualquer pessoa é aceito, qualquer guia turístico é aceito ou não? Ou vocês que escolhem, Então, o que é feito? é, o guia de turismo que trabalha no CCJ, ele passa por uma seleção como qualquer empresa, né? A gente vai analisar o currículo Uhum, e mediante ao perfil, que é o perfil que a gente identifica, né? Até porque nós atendemos variedades de turistas, então a gente tem aqui vários perfis de guia de acordo com o grupo que a gente está recebendo, né? E a partir daí é que ele passa por esse treinamento. Então, nós temos guias fixos, contratados, e temos também os guias que prestam serviços, de acordo com a alta temporada e tal. e antes da pandemia, vocês recebiam mais ou menos quantas pessoas? Assim, é por dia? Todo dia tem visita? Qual o horário? Todo Qual é a dia. média? Quantas pessoas vocês recebiam por dia? Nós funcionamos todos os dias, né? Sábado, domingo, feriado é o nosso. Nós somos o entretenimento de quem está de folga, né? Ah, E, e nós trabalhamos de 9 da manhã às 18 horas. E nossa média aqui de atendimento ao público, ela varia, porque o final de semana o fluxo é maior. Então, nós recebemos caravanas. Então, por exemplo, às vezes aos domingos nós recebemos, em média, 450 pessoas aqui no CCJ, aos sábados também. Durante a semana o fluxo já cai. Então, assim, a gente recebe aproximadamente, por mês, umas 2.000 pessoas. mesmo agora No período. continua esse fluxo? É, com a pandemia, claro que isso caiu um pouco, né? Nós tivemos momentos terríveis nessa pandemia que nós tivemos que fechar. Aham. Ficamos fechados o ano passado, por exemplo, até o mês de agosto, se eu não me engano. E depois abrimos, mas cumprindo todas as regras, as imposições, né? Com restrição de número de pessoas. Esse ano passamos também um período menor que o ano passado, mas também fechado. E reabrimos também de acordo com todas as determinações. Então, hoje, o visitante ele tem que agendar. Antes da pandemia, ele não precisava agendar, né? A hora que sentisse vontade de vir, a gente estava aqui para atender. Aham. Mas hoje a gente tem que controlar o número de pessoas, né? Então, esse acesso tem que ser agendado. E assim, ultimamente, assim, a partir de agosto para cá, o fluxo ele tem voltado ao normal. Depois que o pessoal começou a se vacinar, né? O pessoal começou a se sentir mais seguro para sair de casa. E aí o nosso fluxo ele tem se normalizado. Ai, É gra- claro que turista assim dos outros continentes, a gente tem recebido mais assim relacionado à América. Europa a gente não tem recebido, o público da Ásia também não, Oceania também não, mas aqui o público, principalmente da América do Sul, a gente tem recebido aos poucos, né, eles estão vindo, e públicos aqui do Brasil, a gente acabou que manteve basicamente o mesmo número de pessoas, né? Mais ou menos isso. E assim, lá também lá é a segunda maquete, né, do mundo, né, que tem tamanho real, só tem uma e tem aqui no Brasil, acho que é única, né? Isso, aqui no Brasil, na verdade, na América Latina é a única. Aham. E nos Estados Unidos tem uma bem menor, Uhum. e a de Israel, que como ela fica ao ar livre, a manutenção dela acaba sendo um pouquinho difícil, né? Uhum. Então eu, modéstia à parte, acho a nossa mais bonita. Ela é muito bem cuidada, e aí você tem que vir aqui, né, para conferir. Deve ser Você e todos os que a ouvintes. gente tem a sensação de estar na Terra Santa sem ter saído do Brasil, né?
Isso, essa é a intenção assim, o bom é que todo mundo acaba falando isso, né? Então, desde pessoas que são amantes da cultura oriental, né, do Oriente Médio, muitas vezes a gente recebe aqui judeus e eles falam, às vezes, assim, e não tem idade. Uma vez eu recebi um judeu jovem e Aham. ele corria pela réplica, né? Porque quando a gente fala maquete, a pessoa pensa que é algo pequeno, né? É uma réplica Aquelas maquetes gigante. de escola, né? Mas na verdade, as maquetes de vocês têm tamanho real quase, né? Ela é bem grande, ela tem 736 metros quadrados e ela é construída com pedras que vieram da Galileia. Então, esse jovem judeu, ele corria a maquete toda e ele falava um monte de gíria, tipo assim, isso aqui é animal, eu estou me sentindo em Israel. Então, assim, a gente vê que a gente está no caminho certo, né? As pessoas se emocionam muito porque é uma aula de cultura com religião e é para todas as religiões, né? Porque assim, é um tour histórico e arqueológico, né? E ele não é para uma religião específica. Acaba se enquadrando como turismo religioso porque fala de Jerusalém, que é o berço das três maiores religiões mundiais, né? Então, o bacana é que quando eu recebo um público muçulmano, ele se identifica com Jerusalém, então ele vê que o local onde hoje é a mesquita aqui, como era o período do século I, tinha um templo construído, mas ele percebe que é a cidade ali que retrata, e ele se identifica com isso, né? Tem a Porta de Damasco, por exemplo, e ele se identifica. Se eu recebo um público judeu, o judeu se identifica também. E se eu recebo um público cristão, também. E ainda vem os ateus que querem entender o porquê dessa atmosfera espiritual, né? Que exala em Jerusalém. Então a gente acaba conseguindo abranger a todas as pessoas. Então o público ele se identifica, independente de ser espírita, de ser cristão, de ser muçulmano, o pessoal vem e consegue se identificar. E nós temos não só a maquete, né, a réplica como uma exposição, mas nós temos também as exposições temporárias que retratam através de iconografias e também através de expositores mesmo, com peças, né, do período do século I, e as pessoas se identificam e gostam muito. E deve ser muito emocionante, né? Muita gente deve se emocionar, né? Sim. Tinha uma senhora que era síria, né? E ela fez várias visitas guiadas, e todas as vezes que chegava na porta de Damasco, ela chorava. Ah, eu E imagino. aí um dia a guia perguntou por que ela chorava e ela falou que o pai dela, que já havia falecido, ele contava histórias para ela quando ela era pequena, sentada no colo dele na porta de Damasco. Então tem esses relatos que Mas, são bem interessantes. e como é que as crianças reagem, assim, quando vê essas peças enormes, essa maquete? Como é que é a reação? Eles não têm muito entendimento, né, ainda, mas como é que é essa reação? Muitas crianças vão visitar o CCJ? Vamos. De acordo com a faixa etária, né? As pequenininhas, quando vê aquele espaço todo, querem correr mesmo, querem brincar, porque muitas vezes moram em apartamento que não tem espaço, ainda mais agora na pandemia, né? Que não podia ir ao parque, na praça. Quando chegam aqui, querem correr e se sentir livre. E os adolescentes, a gente acaba desenvolvendo formas acessíveis mesmo, né? Então, um exemplo, a gente tem uma parte que mostra o templo onde Jesus ele derriba os cambistas, né? Naquele momento que ele fica revoltado porque ele fala, vocês estão transformando a casa do Senhor em covil de salteadores. Então, uma vez uma menina, uma adolescente falou assim, nossa, foi aqui então que Jesus surtou? Então, assim, é a forma dela falar e foi exatamente isso que aconteceu, mas com uma linguagem próxima a ela, né? É, E tem uma parte também do Palácio de Herodes, que Herodes ele foi contemporâneo a Cleópatra, né? E Cleópatra, segundo a história, ela se envolveu de forma romântica com Júlio César e depois teve filhos com Marco Antônio. E aí um menino falou assim, nossa, mas Cleópatra ela era uma piriguete. Então tem umas formas assim, né, modernas, né, de linguagem deles, mas o legal é que eles conseguem entender, né, conseguem acompanhar.
Deve ser lindo demais. Eu quero ir conhecer com certeza. E além da Ah, bem matemática, vocês assim. têm teatro também, não é isso? Temos, é. Então, aqui, como nós temos uma estrutura para eventos de pequeno porte, né? Pequeno porte que eu falo que vai de 200 pessoas a 1.500. Uhum. E a pessoa que está no teatro, ela tem como vista a réplica, né? Então, tem noivas que escolhem casar aqui, tem faculdades que fazem formaturas aqui. Para eventos também, se a noiva Isso, para fazer fazemos foto, eventos. sei lá, uma noiva, como você falou, tem noiva que quer casar aqui, uma debutante, se quiser fazer foto, pode. Sim. Já tivemos também debutantes, formaturas, workshop, feiras. Nós tivemos um evento também para guias de turismo, né? Tipo um workshop mesmo para guias. Já tivemos tantos eventos assim bem variados, lançamento de livros, Que legal. lançamento de álbuns, assim, tipo um pocket show. Nós já tivemos eventos bem variados. Ah, então quer dizer que ele é aberto também, não só para visitação, mas para outros eventos também, né? Sim. Sim, Muito o bom. Centro Cultural ele está aqui, ele é um local que muitas pessoas pensam, olha, mas ele só é para evangélico, só é para cristão. Não é verdade. O Centro Cultural ele é um ponto turístico Ele e não é como da ponto Igreja turístico Universal, porque assim, a maioria das pessoas acha ele que ele é da Igreja Universal, não é? Ele não é, não. não, o Centro Cultural ele é uma empresa, ele é ele tem um CNPJ único, né, independente, só que ele fica ao lado da Igreja Universal. Então, o terreno, o prédio em si, ele pertence à Igreja Universal, porém todo o corporativo ele é independente. Então, por exemplo, nós temos aqui uma equipe qualificada que é contratada de acordo com o currículo. Então, um exemplo, eu já tive uma confeiteira que ela era kardecista, por exemplo. A gente não pergunta a religião Aham. do candidato à vaga, a gente contrata por quê? Porque ele tem um currículo excelente. E ela trabalhou muitos anos aqui com a gente. E só foi embora porque ela foi morar em outro estado. Então, nós temos funcionários aqui de diferentes religiões, classes sociais, e é contratado realmente de acordo com o que está precisando no momento, né? E o que que você tem de curiosidade a mais, assim, para falar do CCJ? Olha, tanta coisa, o Centro Cultural, é por isso que o nome é esse, né? Porque ele centraliza aqui várias atividades de culturas. Então, nós temos a sala de leitura, que eu tenho um carinho todo especial por ela. Através da sala de leitura, nós fazemos vários trabalhos com a comunidade local. Então, nós fazemos um trabalho de incentivo à leitura, nós fazemos um trabalho de inserção social, nós temos livros em braille para pessoas cegas poderem ler, ter acesso à leitura. O nosso tour também, nós temos um tour especial para cegos, onde não só contamos a história da cidade, mas descrevemos como é a réplica, né? Para que a pessoa ela possa ter noção e fazemos com que ela toque no material, para que ela sinta a textura do material. Então, nós temos esse cuidado também. Temos tour em Libra, em Libras, então, o mudo e o surdo, quando chegam aqui, eles também fazem parte do Centro Cultural e usufruem de tudo que a gente tem a oferecer, né? Temos o acesso a cadeirante. E lá na sala de leitura, além da Bíblia em Braille, nós fazemos atividades, né? Voltadas. Essa semana, por exemplo, da criança, nós fizemos atividades educativas para receber o público infantil. Então, vocês Então, fazem trabalho social também com a comunidade. sim, fazemos sim. O museu ele tem que ir até a comunidade, né? Ele tem, assim, a comunidade ela tem que fazer parte do museu. E nós reparamos que assim muitas pessoas quando vinham, assim, uma equipe de garçom vinha fazer algum evento aqui no Centro Cultural, eu via que eles se encantavam com a réplica, mas eu percebia que assim muitas vezes eles não vêm por não ter condições mesmo, porque não é só a entrada, né? Tem todo o deslocamento, tem o lanche, e acaba ficando caro, não é Para ter acessível. pago, né? Exato. Então, assim, a gente acaba tendo que fazer trabalhos que facilite esse acesso ao museu. Então, quando eu passei uma temporada em Israel, eu percebia que nas ruínas encontradas lá,
era muito comum passar crianças do pré-escolar, do jardim de infância, passava e a gente reparava que essas crianças elas já eram criadas e educadas com esse acesso ao museu livre, então faz parte da vida delas. E eu percebo que aqui no Brasil isso não é muito comum, né? Eu hoje, como historiadora, eu tenho todo um histórico que desde pequenininha a minha mãe me levava ao museu, a minha mãe me incentivava a ler, né? Então, Inseriu no caminho da cultura, né? Assim, foi gostando. exatamente, Você falou com algumas exatamente, pessoas e não é bem caro. Esses passeios, como você falou, não são passeios baratos, né? Tem todo. não, Então, assim, nem todo mundo pode ir. Algumas pessoas querem, mas não podem, né? Então, é muito não podem, esse trabalho social que vocês fazem para levar alguma cultura para algumas pessoas que não têm acesso. E não têm acesso porque não, né? exato, Não é porque não querem, na verdade não podem ter, né, esse acesso. verdade. E a gente tem que pensar sempre que assim, nós falamos assim, mas a meia entrada, por exemplo, é R$ 15, e às quintas-feiras nós temos uma promoção aqui onde todo mundo paga meia. Uhum. Só que quando eu falo de uma família de 4 pessoas, uma família de 5 pessoas, se você somar todo o transporte, a entrada, a alimentação, para um chefe de família fica caro, né? Para, às vezes, uma mulher que chefia a sua família fica caro. Fica. Então, por isso, nós nos preocupamos em fazer esse trabalho social. Muito legal. Gostei muito de saber essa parte. Muito bom falar com você. Gostei muito de saber. Ficar conhecendo de longe, mas vou visitar em breve o CCJ. Uhum. Então, o CCJ Vamos sim. me fala quais os dias que ele abre, me fala de novo que naquela hora a conexão caiu. Para as pessoas que estão É verdade. ligadinhas na nossa live ficarem sabendo quando abre, o horário e qual o preço também. Então, hoje a nossa entrada, né, o nosso acesso à exposição, ele tem um custo de R$ 30. A meia entrada, claro, R$ 15. Essa meia entrada, ela é para professor, deficiente, idoso e estudante, né? Porém, nas quintas-feiras tem essa promoção, onde qualquer pessoa, sem comprovar, paga meia entrada. Nós funcionamos todos os dias, de 9 da manhã às 18 horas. Isso inclui sábado, domingo, feriados, né? Nesse momento de pandemia, o atendimento está sendo feito com agendamento prévio. Nós solicitamos porque nós temos que controlar o número de pessoas, né? Então, nós temos feito dessa forma até enquanto for necessário. Logo, logo vamos estar livre dessa. Pelo site, por onde que é feito esse agendamento? O agendamento ele é feito através de telefone, através de WhatsApp, e-mail. Nos nossos canais nossas mídias sociais estão abertos aí para o visitante, para facilitar a vida dele, né? O site ele fica muito enrijecido, né? O atendimento pelo site. Então, quando a gente acaba abrangendo para as mídias sociais, acaba facilitando muito. E vamos assim, para quem não conhece, o CCJ fica onde? Qual o endereço? Sim. Ele fica na Avenida Dom Helder Câmara, 3970, Bel Castilho, né? Bem pertinho da estação de metrô. Aqui na Dom Helder passa bastante ônibus que traz, né, o povo do Rio de Janeiro todo para cá. E está aberto aqui para qualquer pessoa, tá? Vai ser um prazer recebê-los aqui. Né? Não tem restrição de idade, nem religião. Não tem. Né? Então, assim, quem quer conhecer a Terra Santa, né? Quer saber Sim, sem sair do Brasil. Vai conhecer o CCJ. É Eliane, muito verdade. obrigada. Desculpa a nossa conexão Nada. não ficou tão boa. Tá? Sucesso para você. E em breve Obrigada. vou visitar o CCJ. Um beijo. Muito obrigada pela oportunidade. Até a próxima.